Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora, eu sou o Carlos Nunes, você está no Livros e E-Books. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou dar continuidade ao outro vídeo que eu fiz sobre a minha criação literária, né? Como foi que as minhas influências, como foi que aí no decorrer da minha infância, da minha adolescência, eu fui tomando esse gosto pela leitura e mostrando, né, alguns dos livros que se tornaram parte desse caminho. Eu fiz aí um vídeo que eu vou deixar aqui a descrição sobre a minha infância, né, os livros infantis que me criaram como leitor, e agora vou mostrar os livros da adolescência, que eu terminei o outro vídeo em torno aí dos 11 anos de idade. E agora eu vou mostrar então, já meio que consolidado, né, esse meu amor pela leitura, e vou mostrar aí como foi feita essa transição dos livros infantis para os livros mais adultos, né? Então, hoje em dia eu acho que esse período aí escolar, né, que antes era o quinta ou oitava série, mas é esse período aí que vai o período final do ensino fundamental, né? E aí já começavam as leituras obrigatórias, né? E entre essas leituras, duas assim me chamaram muita atenção, me atraíram muito o meu gosto, né? Que foi o Cândido Urbano Urubu, do Carlos Eduardo Novaes, que é um livro engraçadíssimo, né? Apesar de ter uma crítica social muito forte. Ele fala aí de diversos assuntos, né? De desemprego, da diferença de classes sociais, de poluição, né? De desenvolvimento desenfreado das cidades, de extinção da fauna e da flora, e assuntos aí que bem atuais no dia de hoje, mas tudo de uma forma extremamente bem humorada, né? Que é um urubu que ele não consegue voar, ele não gosta de voar, ele tem medo de voar, e as alternativas que ele tem, né, aí para viver como um urubu, mas as alternativas de emprego, de coisas que ele, para suprir essa deficiência dele, né, que para uma ave é quase que inconcebível. E tudo de uma forma muito engraçada. É um livro que está aí sendo vendido até hoje, já há muitos anos, e bastante atual, tá? Uma outra leitura também obrigatória durante esse período aí foi aqueles livrinhos, na verdade o volume 4, daquela coleção Para Gostar de Ler, né, de crônicas de vários autores. E eu gostei tanto desse livro que eu mesmo, por conta própria, fui atrás dos outros volumes. Na época, eu me lembro que tinha até o volume 6 de crônicas. E sei que também a coleção foi dada continuidade, está aí à venda até hoje, com capas novas, e foi sendo dado continuidade. E os demais volumes, né, depois foram sendo acrescidos aí contos, volumes de temas específicos, deixou de outros escritores, né, tanto brasileiros quanto mais tarde também contos de escritores estrangeiros. E é uma coleção aí muito bacana para adolescentes, são histórias curtas, né? Os primeiros então são crônicas divertidíssimas e muito bem escritas, né? Aí pelo Drummond, Fernando Sabino, né? E escritores aí fantásticos. Vale a pena uma conferida. Saindo um pouco do terreno da literatura, eu lembro também um outro assunto também que começou a se desenvolver nessa época, o meu gosto por conta das aulas de história,
que depois também eu estou incluindo aqui porque, como eu estou falando das minhas influências literárias, apesar de não ser literatura, eu li muito sobre isso e até hoje tenho ainda alguns livros que foi isso aqui, esse livro que foi bem polêmico na época, é famoso. Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. Tá velhinho, tá soltando as folhas, de tanto que eu já li. Esse livro aqui foi, né, talvez não seja tão familiar para as pessoas de hoje em dia, mas ele, em 72, se eu não me engano, ele foi lançado essa teoria de que o planeta Terra, em épocas longínquas, né, aí entre aquela transição entre a Idade da Pedra e as grandes civilizações, né, egípcia, indiana, que esse lapso de tempo que aparece, aliás, que não aparece entre, né, no estudo das civilizações, que nesse período o planeta teria recebido visita de extraterrestres, digamos assim, que teriam influenciado o nosso desenvolvimento, dado um salto, contribuído para um salto muito grande, né, no desenvolvimento do ser humano. E que isso daí teria dado, resquícios, né, dessa passagem, teriam dado origem, existiriam até hoje aí, e teriam dado origem a várias religiões antigas. E ele analisa aí os mitos, as situações, os achados arqueológicos, muita coisa sem explicação. E isso daí deu uma continuidade grande. Eu tenho aqui não dá para ver daí, acho, mas eu tenho aqui quase uns 10 livros. Né? Esse autor já esteve no Brasil várias vezes, fazendo palestras, e ele tem aí, acredito eu, que mais de 20 livros, grande parte deles nem traduzido. No vídeo anterior também da infância eu falei de algumas coleções, e agora vou mostrar aqui uma coleção que também eu tenho até hoje, que foi um presente da minha avó, e que também não necessariamente literária, porém deu origem a diversas obras, né, literárias aí de peso e influencia escritores e todas as outras artes até hoje. Eu estou falando da mitologia grega, né, que quem conhece, né, sabe aí da influência dela. E deixa eu pegar aqui, essa coleçãozinha aqui, tá? Chama Mitologia. Ela é composta de 3 volumes, né? 3 volumes assim, grandes, e mais esse mini volume aqui, que é um dicionário, contando todos os termos, né? É um dicionário mesmo, mostrando todos os termos, os nomes e as personagens, né, mitológicas. E os livros aqui são muito, muito bonitos, né? Não sei se dá para ver aqui. Opa! E ele fala aqui, tá vendo? Cada capítulo é sobre uma divindade ou uma lenda, e fala um pouco aqui sobre a representação, a origem, o que representa essa lenda nas artes, né? E aqui vem as histórias, tudo ilustrado assim com muitas obras de arte, né? E fantástico, uma coleção fantástica, que eu acho que ainda existe em sebos por aí. Também foi uma grande, eu ganhei essa coleção, eu tinha 12 anos, se eu não me engano, e foi uma grande influência aí para a leitura. Depois disso, eu já comecei por conta própria a procurar livros maiorzinhos um pouco, tá? Uma outra coisa também, uma outra coleção que eu fui um pouco fora de época, porque outra coisa que me chamou muita atenção nessa época aí, já dos 13, 14 anos, foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu não conheci na minha infância, mas por conta daquela versão famosa, né, da Rede Globo, da série, também fui atrás dos livros, que eu não tinha lido na minha infância.
Não consegui todos, né? Porque nessa época eu não tinha como comprar livros. Hoje em dia estão lá, foram dados, né? Passados a gerações, aí os meus filhos. E agora está com uma sobrinha, se eu não me engano. E eu tive alguns. O que eu não acho que sejam tão infantis assim, tá? Exceto talvez o Reinações de Narizinho, né, que é o primeiro, que é bem infantilzinho mesmo, mas os demais, assim, com aquela pegada cultural e educativa, Monteiro Lobato, acho que são sensacionais. Emília no País da Gramática, História do Mundo para as Crianças, que era o meu favorito, desde essa época eu já gostava de história. Geografia de Dona Benta, apesar de bastante defasado, né, nos dias de hoje, por conta das alterações aí que aconteceram no mundo. Aritmética da Emília, o Minotauro, né, também fala sobre a mitologia grega. Né, a coleção mesmo do Monteiro Lobato eu só fui ler depois de adulto. E por fim, né, ainda também nos anos 80, aí, eu conheci a coleção aí que é famosa, eu vou mostrar aqui, fotos tiradas aí de anúncios da internet. Né? São esses livrinhos aqui que vocês encontram com facilidade em sebos, né? E eu tinha vários deles. Essa coleção aqui eu já vi por aí que era uma coleção lançada com sucesso do cinema. Não é, tá? Eu lembro exatamente quando isso saiu, começou em 80, e que foi a proposta da editora era justamente popularizar a leitura. Tanto que eu lembro que tinha até a propaganda da televisão, eram pessoas lendo em todos os lugares, né? Fila de banco e ponto de ônibus. E eram livrinhos vendidos quinzenalmente em banca de jornal, com uma qualidade muito boa, tá? Traduções boas e livros, sim, sensacionais. Eu tive vários, eu comecei a comprar, se eu não me engano, o primeiro deles foi O Dia do Chacal, do Frederick Forsyth. Não gostei muito, achei um livro assim até meio pesado, né? Se esqueçam aí que eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos. Mas o segundo deles, que foi O Colecionador, do John Fowles, que se tornou um dos meus livros prediletos. Até hoje, já reli várias vezes, tenho ele. Eu vou fazer um vídeo, pretendo fazer um vídeo específico sobre essa coleção. E foi aí, com esse livro e com essa coleção, que eu travei o primeiro contato assim, com literatura mesmo, adulta, e comecei a ler. Não tinha como comprar livros toda semana, né, apesar de baratinhos, mas eu não tinha esse dinheiro toda semana, e então eu comecei a comprar só alguns títulos que iam me agradando, né? Vários deles eu me desfiz, né? Troquei depois em sebos por outros, alguns volumes que eu não gostei, tá? E até mais tarde, só que uma das situações, das características dessa coleção era que os autores não se repetiam. Então, um pouco depois, com o sucesso dela, fez muito sucesso. Tanto que em qualquer sebo você acha toneladas desses livros. Às vezes até a coleção assim, com 100 volumes. Eu não sei quantos foram, acho que ninguém sabe exatamente quantos foram. Mas aí por conta disso eles lançaram a série Ouro. Grandes sucessos série Ouro, que são esses aqui de capa preta. Que são exatamente a mesma coisa, só com a capa preta, mas com autores que já tinham sido, alguns deles, não todos, que já tinham sido lançados na série branca. Então poderiam ter, né, por exemplo, Agatha Christie, eu tenho na branca e na preta, livros diferentes, tá? E assim por diante. Foi com esses livros que eu me tornei leitor mesmo, peguei gosto pela literatura, por histórias mais adultas, tá? Então é isso. Por enquanto, na minha adolescência, aí foi isso que eu li.
Então espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais. Também gostaria de conhecer aí a história, né, das pessoas. Eu acho isso muito legal, como foi que as pessoas se tornaram leitores. E se você gostou aí do vídeo, volte sempre, né, para ver os outros, de preferência tornando-se assinante e clicando aí no sininho depois de se inscrever para receber as atualizações. Curtir aí e divulgar o canal entre os seus conhecidos. Tá bom, gente? Por enquanto é só. Voltem sempre. Tchau para vocês.